Muito boa noite, meus amigos. Estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Algumas horas do segundo jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, sem Neymar, que vai dar muito debate aqui, e um tema que está fervendo na cidade de São Paulo, né? Está fervendo no Brasil. Vitor Pereira está de volta ao futebol brasileiro, 10 dias depois de ter saído do Corinthians com problemas sérios na família lá em Portugal. Só que ele voltou pro Flamengo. O que será que aconteceu, hein? Tem muita coisa interessante. Nós vamos para um rápido intervalinho, mas aviso o pessoal que o couro vai comer aqui. O debate vai ser forte hoje. A gente volta já já. Hashtag Mesa Redonda. Até já. Ok, amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Boa noite, Marcelo Bazejo. Muito boa noite, Flávio Prado. Boa noite a todos que nos acompanham aí em casa. A Mesa Redonda começando, Copa do Mundo pegando fogo, bastidores dessa possível ida do Vitor Pereira para o Flamengo. Enfim, muita coisa para a gente repercutir. E você que nos acompanha aí em casa pode ganhar prêmios super especiais assistindo Mesa Redonda de hoje. Olha só o que nós temos para nossa audiência. Uma bola do Campeonato Brasileiro Série B, presente da loja Gold Placa lá de Santo André, em parceria com a Topper, bola lindíssima. E temos também uma camisa retrô da França, já aproveitando aí esse clima de Copa do Mundo. Olha só que camisa linda. E para você ganhar um desses prêmios é muito simples, preste atenção. Primeiro de tudo, interaja conosco através da hashtag Mesa Redonda lá no Twitter. Traga sua dúvida, faça seu comentário para os nossos comentaristas, nos ajude a fazer o programa de hoje. Além disso, acesse o site gazetesportiva.com e vote lá na enquete, que é a seguinte: o Brasil poderia ser campeão do mundo mesmo se não contasse com Neymar? Sim ou não? E para fechar, envie um e-mail para mesa@tvgazeta.com.br com suas principais informações, nome completo, endereço, bairro, cidade, telefone, para que nossa produção possa entrar em contato com você, caso você seja um dos premiados de hoje. Ao longo do programa, quando você ouvir a campainha, a gente vai anunciando, ó lá, campainha. A gente vai anunciando os vencedores dos prêmios. E no final do programa, a gente também traz o resultado da enquete. Combinado, Flávio? Bacana, já já nós vamos para o Catar, mas antes eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, homem de seleção, homem do Flamengo, homem do São Paulo, cara de muita história no futebol e mais um querido amigo que vem nos visitar. Vamos ver. O nosso convidado de hoje do Mesa Redonda tem nome de conquistador e já conquistou muito título importante como jogador de futebol. Dom Juan, quer dizer, Juan Maldonado Jaimez Júnior é ex-lateral esquerdo top de linha com passagens por Fluminense, Santos, São Paulo, Goiás, Arsenal da Inglaterra e também pelo Flamengo, clube com o qual o Juan mais se identificou e mais venceu na carreira. Seja bem-vindo ao programa de hoje, Juan. Boa noite, Juan. Muito obrigado pela presença aqui conosco. É uma alegria muito grande. Você tem muita coisa para contar para a gente. Seleção brasileira em 2008, com o Dunga, viveu essa experiência. Enfim, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui com os amigos. Bacana. Mestre Alberto Helena conosco. Boa noite, mestre Helena. Diretamente lá. Ó, Flavinho, um grande abraço aí a todo mundo e ao Juan também, viu? Bacana. Boa noite, Celso. Boa noite, Flávio. Paulo Sérgio. Boa noite, Lang. Boa noite para você. Boa noite, Mitch. Nossa Senhora. Hoje nós teremos o tema Seleção Brasileira, obviamente. E tem um tema aí que está deixando o pessoal meio bravo, né? Essa história do Vitor Pereira no Flamengo. Mas aí vocês vão dizer, o Vitor Pereira assinou um contrato de 1 ano com o Flamengo? Não, 2 anos. Não, 2 anos é o contrato. Porque agora nós vamos para Doha, vamos para o Catar, madrugada no Catar, mas para repórter não tem horário. Bom dia, né? Boa madrugada para você, meu caro Alexandre Silvestre. Boa noite aqui para nós. Fala, Flávio Prado, é a Gazeta da Copa, meu querido time Mesa Redonda. Um forte abraço.
Noite agradabilíssima aqui em Doha, tem sido assim nesses últimos dias, sempre muito seco, durante o dia a máxima de 30 graus, à noite por volta de 20, brisinha gostosa, como diria a minha filha, Flávio Prado, papai, você tá no futuro. Eu tô no futuro sim, 6 horas adiante do horário de Brasília, 3 e pouco da matina, aqui em Doha, no Catar, esse colossal centro de imprensa atrás de mim, onde eu passei o dia, porque foi aqui que o técnico Tite concedeu a entrevista oficial, véspera de jogo, oficialíssima entrevista FIFA para a partida de amanhã contra a Suíça. O Brasil venceu na estreia a Sérvia, mas vem com esses 2 desfalques, provavelmente durando esses desfalques, no mínimo, pela fase de grupos. Tem ainda a Suíça pela frente e depois Camarões para o Brasil. Sacramentar a classificação, se der tudo certo, primeiro lugar na chave e avançar para as oitavas de final, Flávio Prado. O programa tá quente que eu tô ligado, eu preparei algumas matérias aí. Tem a Argentina ontem suando sangue para vencer o México, reportagem mostrando o ambiente da partida no entorno do estádio Lusail, que é o principal estádio da Copa do Mundo de 2022 no Catar, a meca do futebol nesta temporada, a meca do futebol mundial, reunião de todos os povos, povos africanos, povos árabes, povos sul-americanos, europeus, é uma verdadeira festa, Flávio Prado. E a Alemanha, hein, cara? Quase rodou, hein? Bambeou, mas não caiu, arrancou empatezinho suado também no finalzinho do jogo contra a Espanha e segue respirando por aparelhos. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o técnico Tite, vamos também especular as possibilidades de substituições para a lateral direita, para o meio-campo na vaga do Neymar. Estou à sua disposição, meu querido. Beijo. Ô, Silvestre, então vamos lá. O assunto todo está em cima muito dos substitutos dos 2 contundidos, né? Conta pra gente como é que foi a entrevista do Tite, ou mostra um trechinho pra gente. O trechinho daqui a pouquinho, assim que eu receber o sinal verde aqui na minha orelha esquerda, Flávio Prado. Agora, as possibilidades são tanto quanto óbvias, né? Não vai jogar o Danilo, que machucou o tornozelo esquerdo, de novo machucado o Danilo. O Daniel Alves foi convocado para ser o lateral direito do homem, ele trouxe, tem que botar para jogar agora, ou então ele improvisa o Militão, que é zagueiro, mas que pode jogar também deslocado pelo lado direito. Aliás, antes de eu embarcar aqui para Doha, no Catar, semanas antes eu conversei com o Cafu, na casa do Cafu, e o Cafu deu essa sugestão, inclusive para iniciar a Copa do Mundo. Já que não temos um espetacular lateral direito como de antigamente, ele não citou o nome dele, né? Mas enfim, Carlos Alberto Torres, Leandro, Jorginho, por que não o Militão? Traria um pouco mais de consistência defensiva, o Militão é um cara que tem uma certa velocidade também, poderia acompanhar alguém que caísse ali na ponta esquerda, não seria problema, aliás, uma solução no entendimento do Cafu. Mas vamos aguardar, o Tite não confirmou, deixou no ar, não vai entregar pistas para o inimigo, a Suíça, o Brasil vai ter que furar o queijo suíço, que vai vir com uma bela retranca, provavelmente uma retranca mais intensa do que a da Sérvia. E para o lugar do Neymar, Flávio, aí eu tô imaginando 2 opções, acho que ele vai de Rodrigo. Foi muito elogiado o Rodrigo hoje na coletiva. A bola cola no pé do garoto. É jovem, mas está vivendo uma grande fase. E aí, uma interpretação minha. Rodrigo e Vini Júnior têm ali um certo entrosamento, um bom entrosamento, jogando com a camisa do Real Madrid. Agora, existem outras possibilidades também, como, por exemplo, a entrada do Fred, para desespero de mestre Alberto Helena Júnior. Mais um volante no time. Acho que ele vai de Rodrigo e Daniel Alves. Não, fica aí com a gente, vamos colocar na mesa. Tá bom, vai, eu acho que você já tem condição de chamar o Tite, né, pra gente depois debater o tema. Sim, ô Flávio, tem até um convidado especialíssimo nessa reportagem de hoje, de uma emissora que também começa com G, um cara, tradicional, espetacular, histórico, como todos vocês aí do nosso Mesa Redonda. Então vamos ver como é que foi a coletiva de imprensa do técnico Tite na véspera do jogo contra a Suíça e os bastidores desta entrevista que aconteceu aqui mesmo, neste palácio, nesse Taj Mahal, o Media Center de Catar, uma espécie de IMB, de Palácio das Convenções, aí de São Paulo,
multiplicando-se por 10, 100, 200 em todos os sentidos. Roda o VT. Atiradores de elite focando o alvo no horizonte. Mira do Tite. Não vai apertar o gatilho? Dedo ligeiro tem o correspondente de guerra no Catar. Agilidade que se espera da seleção brasileira na batalha de amanhã contra a Suíça. No segundo duelo do Brasil na luta pela conquista do mundo, 2 soldados do exército irão permanecer em recuperação no quartel. Danilo e o caçado Neymar, linha de frente, alvejado pelos sérvios. O comandante da tropa não quer dar armas ao inimigo. Moral da história, não vou dizer quem vai jogar. De prontidão, o veterano combatente Daniel Alves e o jovem Militão, improvisado pelo flanco direito. Já para o posto de Neymar. O Brasil é dependente de todo grande talento. E o Neymar é um extraordinário talento. Claro que ele é dependente, mas ele é da preparação dos demais também. Uma das histórias mais fortes de Copa do Mundo é do Mundial de 1962. Pelé se machucou no primeiro tempo do segundo jogo. E todo mundo pensou, agora não dá mais. Garrincha se agigantou e foi o dono da Copa. Será que temos alguém para ser o Garrincha? Quem que vai ser o Garrincha, então? Eu queria saber do Tite se ele imagina que tem alguém para ser o Garrincha. Galvão, baixas que não tiram a confiança do também patriota e líder da tropa, seu Adenor. Eu acredito que o Neymar e o Danilo vão jogar a Copa. Medicamente, clinicamente, ele pode falar mais das etapas. É uma área profunda que eu não tenho lugar de fala para ela. Né? Mas tenho também as palavras médicas que tem. E continuo fazendo não só do Neymar, mas do Danilo também, que a priori parecia uma situação mais cômoda e depois ela também evoluiu. Dos dois eu acredito que nós teremos condições de poder utilizá-los na Copa, sim. O capitão, esse sim, tá definido. No off sobre o Thiago Silva, se ele realmente vai ser o capitão, só para confirmar. Amanhã, capitão. Amanhã, mas não até o final da... Amanhã, próximo capitão. E por fim, direto do Oriente Médio, um recado à nação verde e amarela. Um abraço de coração. Outro para você, professor. Então o Brasil deve ser, vou arriscar aqui, palpitinho, né? Achismo. O mesmo que estreou e venceu na primeira partida em cima da Sérvia, com 2 mudanças. Daniel Alves, a convocação mais polêmica talvez da seleção brasileira para essa Copa do Mundo, na lateral direita, na vaga do Danilo, e o Rodrigo entrando no meio-campo para jogar ali na frente com os outros garotos do ataque da seleção brasileira. É amanhã, Brasil e Suíça, Flávio. Legal, fique com a gente, hein, Silvestre? Nós vamos debater aqui, mas tem mais tema, tem muita polêmica. Já que você está acordado mesmo, então fica aí acordado para a gente conversar. Juan, acho que o Tite fez bem de não divulgar o time, né? Existem muitas probabilidades. Como é que você ajeitaria esse time? O que você faria nesse caso aí, precisando de 2 jogadores novos para o jogo contra a Suíça? Eu manteria na lateral direita o jogador de ofício, né? Acho que você tem um jogador da posição num nível tão alto de seleção, acho que, né, teoricamente você teria que usar o da posição. E ali para substituir o Neymar, quebraria a cabeça um pouquinho. Acho que tem várias possibilidades aí que pode dar características diferentes para a seleção, né? Tanto a entrada do Fred como do Rodrigo são jogadores que deixam a seleção de um formato diferente. Mas eu acho que eu partiria para um formato aí mais ofensivo. A tendência é a Suíça se defender muito. Então poderia vir de Rodrigo, Everton Ribeiro. Então acho que eu iria uma posição mais ofensiva, assim, uma formação mais ofensiva. Nos treinos da seleção, quando ele espelha, né, um time no outro, o reserva da lateral direita, o do time B é o Daniel Alves e o reserva do Neymar é o Rodrigo. Isso que o Juan falou. Você iria assim, Paulo Sérgio? Boa noite. Bom, boa noite. Eu não vejo o Rodrigo como reserva do Neymar, e sim o Everton Ribeiro. Mas o Tite coloca ele nessa posição. Inclusive, se você lembrar, no primeiro jogo, o Rodrigo entra pelo lado,
Quando o Neymar sai, ele coloca o Antony do lado. Não, foi o Antony, foi, né? O Antony e coloca o Rodrigo no meio. Imediatamente ele faz isso. Mas no início ele coloca o Rodrigo de beirada, né? Isso. É um jogador de beirada que vem jogando assim também no Real Madrid. É lógico que nessa posição o Brasil tem vários jogadores que podem jogar nessa posição ali. Agora é definir quem vai jogar do lado do Casemiro, né? O Fred ou o Paquetá. Ali na frente tá muito bem servido. É lógico que tem uma outra situação, e eu também sou com o Juan, de jogar com o Dani Alves. Já que levou, tem que jogar, é um jogador experiente, já jogou fazendo essa função que o Tite gosta. No último jogo dele na seleção, eu já falei inúmeras vezes aqui, o Dani Alves jogou muito bem e foi um dos principais jogos dele. Então, numa Copa do Mundo, é um jogador experiente, está esperando a sua oportunidade, e eu creio que seria uma voz importante dentro de campo para essa garotada que está aí. Bacana. O outro campeão do mundo da mesa, Miller, o que você faria como opção a Neymar e Danilo? Boa noite, Flavito. Sem dúvida nenhuma, eu também colocaria o Daniel Alves na lateral direita, já que ele é o lateral, né, de ofício. E no meio, no lugar do Neymar, eu colocaria o Everton Ribeiro. Até porque o Rodrigo, ele tem uma qualidade totalmente diferente, né? Ele não é um passador de bola, ele é um carregador de bola. O Everton Ribeiro não, o Everton Ribeiro já é um meia de ofício, né? Então acho que aí estaria equilibrado, né, o meio-campo com o Everton Ribeiro. Mestre Alberto Helena, qual seria a sua opção? Quais seriam as suas opções? É óbvio que o Daniel Alves foi chamado para ser aquele agrupador da turma lá, o cara que vai reunir a tropa e dar conselhos, essa coisa. Ele não foi para jogar. Portanto, vai jogar mesmo Militão. Não é uma desgraça, mas também não é uma tragédia, mas também não é uma grande solução. O meia, eu acho que tem que pôr um meia. Nem Fred, que é mais um volante, nem o Rodrigo, que é um jogador pelas extremas do campo, de velocidade, como bem disse o Miller, um carregador de bola, não um passador. Seria o Everton Ribeiro, natural, a substituição natural do Neymar nesse momento seria esse. Só que é um fato, o Rodrigo é mais ofensivo do que o Everton Ribeiro, e a exemplo do Neymar. Então, guardadas as proporções técnicas, né? Mas talvez isso explique o desejo do Tite em utilizar o Rodrigo. Perfeito. Chico Lang. Eu faria tudo diferente. Colocaria o Militão na lateral direita, porque o Militão é jovem, é rápido, tem qualidades para fazer essa função, né? De repente ele pode até fazer uma linha de 3, o Militão faz isso muito bem. Então ele daria mais opções táticas. E o Militão tem aquela intensidade, né? Aquela pegada, né, de quem está acostumado com o futebol europeu. E no meio de campo eu colocaria o Fred. Eu não gosto de time muito ofensivo. Em Copa do Mundo, eu acho que se o jogo cair para isso, aí sim você abre o jogo. Mas quando você entra numa partida de Copa do Mundo, se você ganhar, você está classificado, você tem que entrar com o máximo cuidado possível. Porque não tem mais esse negócio de time besta, sabe? Não tem mais, a Suíça não foi bem na estreia, a Suíça fez isso, fez aquilo. Empatou com o Brasil na última Copa. Empatou na última Copa com o Brasil e com o Neymar em campo. Então quer dizer que eu acho assim, tem que jogar assim com 3 volantes, porque todos os 3 volantes do Brasil pisam na área. Então não tem essa, sabe? E o Paquetá pode fazer a função sim de armador. Não tem problema nenhum. Agora, lógico, saiu um primeiro gol, saiu um segundo gol, você vê que a Suíça está perdida, aí você põe a molecada, você solta o time, você preserva um pouco, até tira o Militão e dá ritmo para o Daniel Alves, mas o mestre falou uma coisa que tem razão, o Daniel Alves não foi para jogar, só em último caso, se precisar mesmo. Eu vou de Éder Militão e apostaria no Fred. Aliás, o Fred entrou muito bem no primeiro jogo, quando entrou no lugar do Neymar. Celso Cardoso, você o que faria? Então, Flávio, eu concordo com o Chico em partes. Eu acho que o Paquetá ele pode fazer esse papel de meia.
e aí cabe a entrada do Fred. Eu acho que a seleção se mantém equilibrada com o Casemiro, o Fred e o Paquetá fazendo essa armação com 2 pontas e um centroavante. E no caso da lateral, eu não iria de Militão não, porque eu fico me perguntando qual o sentido de você levar o Daniel Alves, se quando tem um espaço para ele jogar, você improvisa um zagueiro. Por mais que o Militão já tenha feito isso na seleção, já tenha feito isso no Real Madrid, você tem um lateral de ofício. Então, se você não confia para colocá-lo como titular, não leva. Simples assim. Então, se você tem a opção do Daniel Alves, você tem que colocar o Daniel Alves. Aí, até por garantia, eu deixaria o Fred para fazer a cobertura naquele setor e liberar o Paquetá para fazer a armação. Outra coisa, você tem um Mbappé ali, que é um jogador que é agudo. Mbappé não tem ninguém que marca. Mas o Militão ali, que é o único lateral direito do mundo, está na reserva do Mas o Militão ali já ajuda muito mais que o Dani Alves. Agora, no jogo contra uma Suíça, você não poder usar o Dani Alves, pô, é brincadeira. No caso do Mbappé, eu acho que pode pôr qualquer um lá. No caso do Mbappé, pode pôr o Daniel Alves, o Militão e o Arnold também. Pode pôr os 3. Ali não pode lançar. Se lançar, pelo amor de Deus. Eu tenho saudade, sabe de quem nessas horas? Eu tenho saudade do Zé Maria, o Super Zé. Dava no meio desse Mbappé. Mas ele não cai, hein, Chicão? De cara, Chicão, mas ele não cai. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar também o Silvestre nessa parada. O Tite conseguiu essa coisa legal, que eu achei super positivo, de dirigir a seleção em 2018 e continuar dirigindo em 2022. Muitos jogadores se repetem, o próprio Tite é o mesmo treinador, mas vamos fazer quem é o melhor? Quem é melhor? A seleção passada ou essa seleção? Só dizer, mas o técnico é o mesmo. Tá bom, compara o Tite de 4 anos com o de hoje. Vamos por quem é melhor? É diferente, mas é legal. Os jogadores, o Alisson, é melhor aquele anterior ou este agora? E por aí vai. Vamos lá, quem é melhor? Vamos lá. Alisson de 2018 ou Alisson de 2022? Com você. Começa com você, Silvestre. Alisson de agora. Alisson de agora. Alisson de agora. Celso. Alisson de 2018. Paulo Alisson de agora. Comete muito menos erros. Perfeito. Juan. Alisson de agora. Chico Leite. Nem comparação, né? O de agora, né? De agora. Mais experiente. E goleiro, quanto mais experiência tem, melhor fica. Perfeito. Miller. Alisson de 18. 18. Mazégio. O Alisson de 22, eu acredito que hoje esteja mais pronto. Superou. Mestre Alberto Helena. Alisson ontem e hoje. Bom, o que deu? 22. Deu 22? Então tá, vamos em frente. Danilo de antes e o Danilo de agora. É difícil, né? Porque o Danilo de antes se machucou logo no começo, agora se machuca de novo. Então, já é uma boa comparação. Machucou melhor em 22, vai. 22. Aí eu não sei o que falar, viu? Ei, Juan. O Juan tá até fazendo careta aqui, ó. Jogou na posição, hein? É difícil. Do outro lado. 18. 18. Eu esqueci, desculpe, porque não tá aqui, né? Tá tão longe. Silvestre, a sua opinião. O Danilo de 2018 demorou um pouco mais para se machucar. Quase a mesma coisa. Juan. Eu vou no de 22, por ele tá um pouco mais experiente, mas ainda tá novo, né? Ainda tem vigor físico. Tá bom, Chico. Entrou nervoso demais contra a Sérvia. Errou passe. Sei lá. Eu vou do 22, né? 22. Miller. Nem o de ontem, nem o de hoje. Bazégio. O Danilo de 2018 era treinado pelo Guardiola, portanto, o Danilo de 2018. Mestre Alberto Helena. É empate. É a mesma coisa. O Danilo é um fenômeno, porque ele jogava muito bem no Santos, como volante, foi para a lateral direita, e depois foi para a Europa. A gente esperava que ele crescesse muito, e no entanto ele diminuiu. O que deu aqui? Deu, tá 3-2 para 22. 3-2 eu vou no Danilo atual, então. Tá. Danilo atual. Beleza. 2-0. Vamos em frente. Miranda ou Marquinhos? Começa com você, Silvestre. Miranda, que era 2018, ou Marquinhos, que é o atual? Marquinhos. Grande momento, Marquinhos. Celso. Marquinhos. Também. Chega com muita experiência, Marquinhos. Juan.
Marquinhos, gosto muito do Miranda, tive o prazer de jogar com ele, um craque na zaga, mas eu vou de Marquinhos. Chico. Ah, o Marquinhos é muito mais rápido que o Miranda, né? É muito mais rápido e muito mais... vamos dizer, ele e o Thiago Silva sabem sair com a bola, né? O jogo já começa construído ali de trás. Miller. Marquinhos. Mazé. Marquinhos. Mestre. Marquinhos, além de evitar gol na sua área, ele vai lá e faz gol na área adversária. Muito bom. Perfeito. O outro zagueiro, vamos lá. Thiago Silva e Thiago Silva, aquele do 2018 e o de agora. Deixa eu te falar uma coisa, eu gosto mais do Thiago Silva de hoje até do que do de 2018. Me perdoe, viu, Silvestre? De novo, o Celso fica aqui, eu quero falar. E você, Verdade, fica mesmo, Silvestre? saco aí. Olha aí. Eu já falei, né? O Marquinhos. Não. Thiago Silva ou Thiago Silva? Ah, tá, desculpa, deu uma falhadinha aqui, ó. Thiago Silva, ele apanhou tanto já em seleção brasileira em 2014, sentou na bola, chorou, não sei o quê, 2018 perdeu de novo. Acho que ele tá focado, querendo dar uma resposta, Flávio. Pelo lado psicológico, pra mim é um jogador muito parecido àquele 2018, mas pelo lado psicológico, 2022. Tá bom. Paulo Sérgio. 22. Juan. 22 também. Chico. 22. Tem muita qualidade, né? Miller. 22. Sérgio. 22. Mestre. Idem com batatas. Eu vou também no atual capitão do time, né? Thiago deu 22 disparado aqui. Marcelo ou Alexandre? Não, mas pera, pedido da Copa, hein, gente? Não é carreira, a vida aí, não. Aí não dá. É a história mesmo. Começa com o Silvestre pra não falar que a culpa é minha. Tá bom, Silvestre. Já ia comendo bola. Marcelo. Celso. Idem com batatas, como diria o mestre. O Marcelo Mal é melhor que o Alexandre. Juan. Marcelo. Chico. O Marcelo careca é melhor que qualquer um. Miller. Marcelo perder de vista. Marcelo. Mestre. Marcelo, é o mesmo fenômeno o Alexandre do Danilo. Não evoluiu, mas também foi jogar futebol italiano, né? Bom, então deu o Marcelo disparadamente aqui. Legal. Eu não tô contando nada. Tá 4-1 para 22, né? Tá. Casemiro. O Casemiro de... vai lá pro Silvestre. Tá vendo? Você fica fazendo... Tá você olhou pra mim. Não olhei nada. Eu ia falar pro Santos e já comecei a falar. Silvestre. Você sabe que começar é uma responsabilidade pra mim, ó. O Casemiro de agora, cada vez mais dono ali do pedaço. Ô, louco. Casemiro atual. Evoluindo, cada vez mais. 2022. Vai, Fominha, agora você. O Casemiro de hoje é gigante. Ele é mais líder, é mais experiente. Casemiro. De agora. Qual? Muito mais tranquilo, né? De hoje, bola na trave, passe. Então, sem dúvida nenhuma, é um dos principais jogadores nessa seleção de hoje. Boa. Casemiro de hoje também. Chico. A referência, né? Referência em campo, sem dúvida nenhuma, né? O cara tá perdido ali no meio campo, passa a bola para ele, né? Casemiro de hoje. Casemiro de hoje. Miller. Não sei se ele vai fazer o mesmo sucesso, né? Como ele fez no Real Madrid. No atual time dele, que é fraco. Mas o Casemiro de agora. Melhor em campo na estreia da seleção, Casemiro de agora. Mestre. Casemiro, melhor jogador da posição no mundo. De agora, né? Agora, ou o anterior, né? Tá bom, vamos em frente. Paulinho ou Paquetá? Meu caro Silvestre. Paulinho, mais jogador. São características bem diferentes, mas eu prefiro o Paulinho, porque ele tem, pra mim, ele tem mais truques, vai. Ele tem a força, ele tem o arranque, ele tem a chegada. Não é tão habilidoso, né? Mas eu prefiro o Paulinho. Celso. Também prefiro o Paulinho. Paulo no Paulinho, Juan. Paquetá. Chico. Eu vou de Paulinho. O Paulinho não erra passe, marca a bola, né? Tem muitas qualidades, Paulinho. Miller. Eu prefiro o Paquetá. Gosto muito do Paulinho, mas eu vou de Paquetá, mais completo. Mestre Alberto Helena. Paquetá. Eu também vou de Paquetá. Deu Paulinho. Deu Paquetá, então. Então como é que tá? Deu Paquetá. Tá 6-1 para a seleção de 22.
Neymar de 2018 ou Neymar de agora? Começando com você, Silvestre. O Neymar de 2018. São Neymares parecidos. Um caía demais e era mais jovem. O outro foi derrubado e tá mais velho. Neymar de 2018. 18. Você, Eu Celso? não, pelo contrário, eu prefiro o Neymar de hoje. De hoje. Jogando mais centralizado, com mais cabeça, mais responsabilidade, Neymar de hoje. Paulo Sérgio. Amadureceu muito, né, esse Neymar de hoje. Nós vimos o campeonato francês, como ele iniciou, fazendo as jogadas, o mano a mano, tá com gana. Infelizmente veio esse problema, mas o Neymar de hoje. Juan. Neymar de hoje também. Chico. O Neymar de hoje, porque o Neymar de hoje ele tem muito mais sentido coletivo, né? Para jogar na seleção. Então ele não se importa em aparecer. Ele quer que o time vença. Então, na verdade, que o primeiro passe saiu dele, né? E já machucado, né? Ele começou a jogada e já estava machucado. Já estava machucado. Miller. Neymar de 18. 18. Bazejo. Neymar de 18 também. Mestre Helena. Cansei na época daquele Neymar dizer que ele se preparava para no futuro virar um meia daqueles de primeira linha, com belos lançamentos, passes, penetração, enfim. Como ele está hoje, jogando lá no Paris, né? Mas jogou agora na abertura do campeonato. Tá, eu vou no Neymar atual. Deu o quê? 7-1. Neymar. Deu Neymar de hoje, né? 7-1. Tá. Nossa, que William, medo, hein? William, o Rafinha, começando de novo com você, Silvestre. Que medo! Você falou o que mesmo? 7-1, eu tremia aqui, cara. Pelo amor de Deus. William ou Rafinha? Isso. William. Celso. William. Eu sempre gostei do William. Rafinha também é um baita de jogador, mas o William. Juan. Eu acho que eu vou de William também. Acho que na época ele estava mais consolidado no futebol mundial do que o Rafinha está hoje. Tem um futuro brilhante pela frente também, mas acho que vou de William. Chico. O William era um perigo, né? Ele cortava para o meio, batia para o gol, tanto na direita, tanto na esquerda, né? Então eu sou o William. William. Miller. Rafinha. William. Mestre. William, o Rafinha, depois que fez a transferência, saiu do Leeds, ele não conseguiu se firmar no Barcelona e na seleção ainda também não mostrou o grande futebol dele. O William. Então deu William, né? 7-2. Em frente. Felipe Coutinho ou Vinícius Júnior? Silvestre. Silvestre. Putz, a vida, hein, não. Não, eu tô aqui pensando, Vini Júnior, mais peladeiro. No bom sentido. É que são funções diferentes, né? Mas acho que hoje o Vini, ele vive um momento melhor do que o Coutinho vivia em 2018. Tanto que o Vini é hoje o melhor jogador brasileiro pro mundo. Então, Vinícius Júnior. Paulo Sérgio. Vini Júnior. Juan. Vinícius Júnior. Chico. O Vinícius Júnior tem uma qualidade em relação ao Coutinho do passado. O Vinícius Júnior, ele faz pelo menos 6 jogadas muito boas durante a partida. Ele erra 4, mas acerta 2. E essas 2 são fatais. Foi o que aconteceu quando ele cruzou a bola para o Richarlison fez aquele golaço. Então, eu fico com o Vini. Miller. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior também. Mestre. Vinícius Júnior, sem dúvida. Acho que o Vinícius realmente merece essa aí, né? Então fica 8-2. Gabriel Jesus ou Richarlison? Silvestre. O Gabriel Jesus, na outra Copa, ele foi lateral, né, cara? Pelo amor de Deus. É o Richarlison. Em um jogo já fez 2 gols. O coitado do Jesus não fez nenhum, né? Celso. Richarlison. Paulo. O Silvestre falou, destacou bem, né? Porque o Tite fez com que o Jesus fizesse uma função de voltar muito para marcar. E lógico que o Richarlison hoje é um jogador importante, não só pelos gols, mas que segura os zagueiros lá. Então, Richarlison. Juan. Eu gosto muito do Gabriel Jesus. Acho que como jogador até prefiro, mas
não foi bem na Copa, né, como a gente esperava, e o Richarlison já fez 2 gols, então pensando nesse momento de Copa do Mundo, o Richarlison. Chico. O Gabriel Jesus é muito mimimi, sabe? É muito cheio de coisinha. É o Neymar piorado, né? Agora, o Richarlison não, ele criou um estilo diferente, ele conseguiu impor aquilo que ele fazia no Fluminense lá fora e agora na seleção. Então, quer dizer que eu não vou dizer que ele é um fenômeno, mas se ele continuar fazendo gol, eu vou achar que ele é. Miller. Não gosto de nenhum dos dois, mas fico com o Richarlison. Eu tô com o Juan, acho o Jesus mais completo, mais técnico, mas o momento do Richarlison é melhor. Mestre. Gabigol. Quero dizer Richarlison. Perfeito. Deu Richarlison, né? Para finalizar, Tite 2018, Tite 2022, Alexandre Silvestre. Espero que seja o Tite de 2022, que já me surpreendeu positivamente escalando um time mais ofensivo logo de cara, que prometeu ser mais rápido nas trocas de um jogo para outro, porque a Copa é muito rápida. Mas o melhor Tite de todos os tempos na seleção brasileira foi aquele do comecinho nas eliminatórias, assim que ele assumiu o comando e fez o Brasil jogar um futebol maravilhoso nas eliminatórias, quebrando o tabu fora de casa. Aquele Tite, eu tenho saudade daquele Tite. Você vai em qual? Qual eu vou no Tite de agora. De agora, 22. No Tite de agora. Tá. Celso. Não, o Tite de agora é muito mais confiante, mais experiente em termos de Copa do Mundo, tem uma geração melhor do que tinha, porque a gente está vendo aí 9-2. Mais ofensivo, mais ousado, então o Tite de hoje. Paulo Sérgio. 22. Juan. Tite de hoje. Chico. Ele está com o time mais organizado, né? Cada um está fazendo o seu e ele entendeu o jogador, os jogadores entenderam o esquema dele e está conseguindo produzir em campo aquilo que ele treina. Eu gostava da Copa de 2002, que eu acompanhei de perto, porque o time jogava do jeito que treinava. Eu ficava impressionado com isso. E me parece que a seleção brasileira do Tite é a mesma coisa, embora eu não esteja lá, né? E os repórteres não vejam o treino, mas pelo que eu sinto, é que os jogadores jogam do jeito que eles treinam. Perfeito. E quando o time atinge esse patamar, o técnico é muito bom. Miller. Tite de hoje. Sérgio. Tite de 22. Mestre. Só essa mudança da Praça da Viola com o meia no lugar do volante e tal, isso aí faz do Tite 22 dar um salto no futuro enorme. Perfeito. Bom, deu 10-2, o que significa claramente que o Brasil não será eliminado pela Bélgica. Tá certo? Não é? Até porque se a gente fizer a Bélgica de hoje de 18, meu Deus do céu, até o De Bruyne votou na Bélgica de 18. De verdade, falou, não, agora não, estou muito velho, não dá para nós não. Bom, voltando a Doha, Silvestre, e a Argentina, hein? Sofreu, hein, meu amigo? Cara, eu fiz uma força para tirar os caras do sério antes do jogo que você não imagina. Quer dizer, vocês vão ver agora. Eu cutuquei a onça com vara curta. Claro, Copa do Mundo, né, Flávio? Você melhor do que eu sabe que tem muito torcedor oba-oba que vem pro evento, pra festa, que não é tão fanático. Mas aqueles argentinos que são mais focados, mais psicopatas pelo futebol, digamos assim, estavam muito preocupados antes do jogo. Acreditando também na influência divina de Diego Armando Maradona. E rolou talvez alguma conexão aqui com o Messi, né? Que salvou a pátria da Argentina, que estava a um passinho de cair fora do Mundial na segunda rodada, se tivesse perdido ontem para o México, jogo duro, os mexicanos estavam bem confiantes, mas a Argentina num jogo truncado, travado, difícil, conseguiu no segundo tempo fazer a vitória. E vocês vão ver agora os gols e o ambiente desse jogo. Eu fui até o estádio Lusail, que é o principal estádio aqui da Copa do Mundo, capacidade para mais de 80 mil. Depois dei um rolê perto da praia, fui caminhando por um bulevar para acompanhar a partida num telão, porque em volta do estádio não tem nada, Flávio. Ou você entra no estádio para ver o jogo, ou você vai para casa, ou vai para uma fanfest. Eu achei um telão lá bacana, um lugar lindo, maravilhoso, à beira-mar.
Porque realmente não é que nem no Brasil, que nem na maioria dos países onde a gente sempre tem uma televisãozinha em qualquer boteco, né? Aqui não tem. Então eu caminhei pra caramba, achei o point e vocês vão ver a matéria agora. Solta aí, Fini. Disputas socioculturais, musicais e esportivas latino-americanas no mundo árabe. E noite de vida ou muerte para los hermanos en la cancha. Quem não entra no estádio de Lusail procura calor humano em frente aos telões de Doha, no Catar. Eu acho que não adianta ficar enrolando muito, não. Vamos passar já direto para ali. ¡Viva México! Argentina va a probar el Chile Nacional! Argentina va a provar el Chile Nacional! Como é que está o sentimento para esse jogo, para vocês que estão aí no limite da sobrevivência? Hoy ganamos y Messi se recupera. Hoy ganamos 3-1. México vai sorrir hoje à noite. México. E a Argentina chorar. Llorar, va a llorar. Argentina es obvio, Argentina va a llorar. Está muito confiante mesmo. Yo traigo ahí papel para que se puedan tapar las lágrimas. E Maradona lá em cima rezando para vocês. Diego Maradona mira de arriba, de allá. Así que mandamos un beso. Vencer a gigante Argentina é como conquistar a Copa ou o México quer ir mais longe? México va a conquistar la Copa, vencemos a Argentina hoy. Como está o coração? ¿No tiene un ticket? Não. For me? One ticket. Você quer um ticket para ver a Argentina ser eliminada hoje da Copa do Mundo? Como assim? Por favor, eu quero muito que a Argentina vá pra casa. Eu sou brasileiro. Vamos, México, vamos! Drama futebolístico que não vale apenas para mexicanos e argentinos, e sim para todas as etnias. Lionel Messi busca inspiração em Diego Armando Maradona e começa a salvar a pátria. Hernandes traz alívio ao povo argentino. A seleção albiceleste respira, sobrevive na Copa. Sufrimiento, sí, mucho nervio, mucho. Con la familia acá. Vamos. Y la chiquita acá que se Bons sonhos para vocês. Igualmente. Muito legal, estão passando, raspando os hermanitos, hein, Flávio Prado? Celso Cardoso sofreu ontem, Celso Cardoso. Você também, né, Flávio Prado? Você é meio puxa-saco de argentino, né, cara? No futebol, em outras coisas também. Ó, a Argentina agora tá nessa briga aí, né? E pode se classificar, vamos supor, em segundo. Eu tô fazendo algumas previsões aqui místicas. Classifica em segundo, vai pro outro lado da chave. Porque se ela classificasse em primeiro, que nem o Brasil deve classificar, eles iam se cruzar antes da final. Pegando o segundo lugar, vai pro outro lado. Já pensou? Uma finalíssima, Brasil e Argentina, que beleza. Isso que eu penso mesmo. Beleza, eu quero time grande. Porque raio adianta a Arábia Saudita, o Japão, você vai fazer o que com isso aí, pô? É engraçado e tal, mas depois você fica com esses jogos. Não é melhor? Hoje, por exemplo, Alemanha e Espanha. Baita jogo. Copa é isso, gente. Pra mim é isso, não adianta. Tem um monte de babaiada aí. Fala nada de babaiada. Presentão. Vamos lá, Marcelo. É isso aí, Flávio. Primeiro prêmio da noite saindo, a bola oficial da Série B do Campeonato Brasileiro. Presente da Topper em parceria com a loja Gol de Placa. Vai para o nosso telespectador André Fernandes, lá do Jabaquara. Parabéns, André. Nessa semana, a nossa produção entra em contato com você. Legal. Vamos botar o Silvestre para dormir, né? Já madrugada, ele já é um senhorzinho e tal. O Silvestre, amanhã vai ser um dia agitadíssimo para você. Obrigado por estar conosco aqui no Mesa Redonda. Ótimo trabalho amanhã e que corra tudo bem, que dê tudo certinho com o nosso trabalho, tá? Maravilha, parabéns, um abração.
Uma honra, Flávio, obrigado. Sabe que eu ainda não mudei o fuso, não? Eu acho que eu vou voltar pro Brasil com o fuso do Brasil, porque eu não durmo de noite. Chego no hotel 3, 4 horas, eu vou chegar às 5, vou dormir lá para 7, acorda um pouco antes do almoço e segue o mesmo ritmo, cara. Eu tô no fuso aí de vocês, no fuso aí do Brasil. Amanhã tem eu, Thiago Salazar, acompanhando Seleção Brasileira, mais um Jogo do Brasil, tudo no Gazeta Esportiva. E a qualquer momento mais informações também nas nossas redes sociais. Um grande beijo. Tá uma delícia isso aqui, fantástico, o Catar é maravilhoso, tá tudo muito legal, Flávio. Vamos nessa, tamo junto. Bacana, bacana. Quando ele acostumar com o fuso horário, tem que voltar e aí ele não dorme aqui. É uma coisa... não sei como é que é. Você acostuma, porque é legal, você volta, aí você não dorme aqui, você não dorme lá e não dorme aqui. Vira um zumbi, é um negócio meio maluco. A gente não pode deixar de mostrar o jogaço de hoje, né? Hoje eu tive a sensação que a Copa começou para valer. Que jogo, que beleza, principalmente no primeiro tempo, Espanha e Alemanha. Vejam como foi. No primeiro duelo de campeãs dessa Copa, Alemanha e Espanha ficaram no empate. A Alemanha até saiu na frente com Rüdiger, porém o VAR corretamente assinalou o impedimento do zagueirão. Em seguida, Morata, que tinha acabado de entrar, abriu o placar para a Espanha, 1-0 Fúria. A derrota deixaria os bávaros em péssima situação no grupo E, porém Füllkrug salvou a Alemanha e deixou tudo igual. Final de jogo, 1-1. Na lanterna, com apenas 1 ponto, os alemães precisam vencer a Costa Rica na última rodada e torcer para uma derrota do Japão contra a Espanha. Partindo do pressuposto, em cima das contas que o Silvestre fez, que o Brasil seja primeiro em quartas de final. Ele pega o primeiro deste grupo aí, que a Espanha tá com uma sobrinha. Bem rapidinho para a gente entrar no assunto Vitor Pereira, que o pessoal está cobrando aqui, né? Os caras querem elogiar essa ação e tal. Eu vou começar. Para mim, 3 seleções nessas primeiras rodadas. Para mim, não necessariamente nessa ordem. Brasil, França e Espanha, os que mostraram o melhor futebol. Quando termina a fase de grupos, começa tudo zero. Se a Alemanha classificar, não sei o quê, a Argentina perdendo da Arábia, a Alemanha perdendo do Japão, se passar, velho, aí zera tudo. Para você, Celso, que você viu de melhor? É difícil mensurar quem está na frente, mas para mim também ficou as 3 que mais impressionaram. França, Espanha e o Brasil. Paulo Sérgio. Para mim também, uma decepção com a Alemanha, né? Até porque tem jogadores bons, jogadores experientes e não conseguem emplacar nessa Copa do Mundo. Mas aí eu também estou com vocês. Brasil, França e Espanha. Se passar, você sabe como é que é a Alemanha. Sim. Isso é uma praga. Isso aí, a Alemanha é imorrível. 2002, com aquela seleção velha, ninguém esperava que chegar até a final. A Alemanha, como diz Gary Lineker, futebol é esporte que joga 11 contra 11 e a Alemanha sempre acaba ganhando. Juan. Vou nessas 3 aí também. Acho que dessas primeiras rodadas aí mostraram o melhor futebol. Chico. Na ordem: França, Brasil e Espanha. Miller. Sem dúvida nenhuma, essas 3 seleções estão jogando muito bem. Eu coloco um pouco também, com menos assim, a Inglaterra, né? Mas eu acho que a Espanha está jogando... Espanha e França. Porque se você vê uma Espanha que 3 toques já está na cara do gol... Maravilhoso. Eu não vi o Brasil fazer essa dinâmica de jogo com 3 toques e na cara do gol. Então, por isso que eu por isso que eu tenho certeza que a Espanha, ela tem mais identidade do que o Brasil. E faltava o centroavante, entrou o Morata, 5 minutos depois fez gol. Fez um gol igualzinho ao Roger Guedes. Igualzinho. Maravilhoso. O mestre, as suas 3 ou as seleções que você quiser destacar até agora, por favor, mestre. São essas 3 mesmo. O Miller deu na mosca, que é o fato da Espanha praticar o futebol mais próximo daquele do Barcelona, que o Luiz Henrique, onde o Luiz Henrique jogou e aprendeu muita coisa. A Inglaterra inaugurou a Copa muito bem e depois tropeçou. E a minha surpresa são duas seleções, a Alemanha muito mal, embora hoje tenha empatado, mas levou o baile da Espanha, e a Holanda, né? É a pior seleção da Holanda que eu vi nos últimos 50 anos. É uma coisa inacreditável. A Bélgica também. A Bélgica não esperava muita coisa. Então, você... A Bélgica também. E o curioso é o futebol
arábico, né? Que está fazendo aí, está surpreendendo todo mundo. Não, tá mesmo, mas que fique na primeira fase, né? Já legal, tal, que bonitinho, mas vamos. Na Marrocos passa, né? Na próxima Copa, por exemplo, eu vou tirar férias as primeiras 3 rodadas, depois eu venho ver. Agora, quem pegar no mata a Croácia vai sofrer. A Croácia é chata, A Croácia é uma escola brasileira, eles são muito técnicos, a maioria, todos jogam ali, Inglaterra, Itália, jogadores muito bons, assim. Modric, que está jogando ainda. Para você, time dele Marcelo, inteiro. Você viu de melhor até agora? Sem dúvida nenhuma, Brasil, França e Espanha são as 3 seleções que mais surpreendem. Eu gosto da Inglaterra também, acho um time talentoso, mas essas 3 estão numa prateleira acima. Senhores, final de semana com uma surpresa. Comentava aqui, o Garrafa estava fazendo uma matéria agora há pouco com a gente, sobre reunião de pauta. A gente faz uma reunião de pauta na segunda-feira, na sexta-feira e tal, no programa, não sei o que e tal. Aí, à noite, ficamos sabendo de tudo o que aconteceu. Mas vamos fazer o seguinte, vamos mostrar, é um VT especial, o que está acontecendo no Corinthians. Quem veio, quem volta, quem vai, quem fica. E aí depois a gente vai comentar o assunto, sem estar querendo saber a opinião dos nossos amigos aqui. Vamos ver. Solta aqui. Vamos lá. Tá, nós estamos preparando, nós vamos fazer se der tempo de todos os times, na semana que vem a gente vai mudando. Quem veio, quem vai, vamos lá. Vitor Pereira saiu, né? Tá, vamos lá. Ramiro saiu. Bruno Melo saiu. Robson Bambu saiu, Chico Lang chora. Vai com Deus. Fernando Lázaro chegou, é o novo técnico. Luan voltou. O Matheus da Vó também voltou. O Jonathan Cafu também voltou. O Matheus Jesus também voltou. O Everaldo também voltou. O Janderson está de volta. E aqui são as probabilidades. O Corinthians estaria negociando novamente com o Ángel Romero, que até pouco tempo era o artilheiro da Arena. Da Arena, né? Isso aqui é de um exotismo, né? Mas a gente tem que falar. Estaria pensando, estudando em fazer uma proposta para o Cristiano Ronaldo, que é para fazer um trio ofensivo com o Drogba e o Cavani, né? Posso só dar uma explicação aí? Por favor. O nome do Cristiano Ronaldo apareceu. Por quê? Porque o Cristiano Ronaldo é patrocinado pela Nike. E o Corinthians é o único time da América do Sul que é patrocinado pela Nike. Então, houve aí uma especulação a respeito de que se talvez o Cristiano Ronaldo, por ser da Nike, viria para um clube onde a Nike está também. E o problema todo é o seguinte, o Cristiano Ronaldo seria pago por venda de camisa. Mas o problema que está surgindo aí no meio é que a Nike não tem estrutura para fazer camisas do Cristiano Ronaldo com o símbolo do Corinthians. Então, esse é uma realidade mesmo. Perguntaram dentro da própria Nike. Cristiano Ronaldo? Não perguntaram. Eu não sei dizer porque eu não estou na Copa, claro. Eu não tenho ligação assim com o Cristiano Ronaldo. Eu só posso te dar essa informação. Por quê? Por que surgiu essa ideia? Exatamente por isso. Porque o Cristiano Ronaldo é patrocinado pela Nike, e acho que é vitalício da Nike, né? A Nike já contratou ele até ele morrer, né? E o Corinthians também. E é o único time sul-americano que a Nike não quer largar. Então, talvez por causa disso é que tenha surgido essa especulação. Na minha opinião, eu acho difícil. Mas, enfim, tá aí, né? Nike lá, Nike aqui, sei lá, de repente sai negócio. Isso aí... Bom, o Corinthians gosta de fazer esse tipo de papelão, né? Mas, enfim, tudo bem. Na sexta-feira à noite, depois da nossa reunião de pauta, estou dizendo porque esse tema não estava na reunião de pauta, tá certo? O Dorival Júnior dá um depoimento dizendo que estava deixando o Flamengo. Ele deu um depoimento longo, a gente vai mostrar só um trechinho para vocês. Quero aqui tentar esclarecer apenas 2 aspectos. Primeiro, desde a minha chegada ao Flamengo, a minha única preocupação, a minha única atenção
e todo o respeito possível foi dedicado a esse clube. Disse a diretoria ao final dos campeonatos que o ano de 2023 não seria diferente, que a minha atenção estaria totalmente voltada ao Clube de Regatas do Flamengo. Financeiramente não seria um problema a nossa renovação, como nunca foi em clube nenhum que eu estive. A diretoria entendeu, e eu respeito isso, que esse momento seria um momento de uma mudança. Quero deixar aqui um agradecimento de coração a todos os jogadores, a todos os funcionários do clube, que fizeram do nosso dia a dia um dia a dia leve, tranquilo, de trabalho, dedicação e comprometimento com essa entidade. Eu carrego no coração toda a história e toda a participação de cada um de vocês, que às vezes, sem ter de onde tirar, estão ali acompanhando o clube, torcendo, fazendo com que o Maracanã seja sempre um palco maravilhoso e decidido, fazendo com que o Flamengo se sinta cada dia mais forte, confiante e lutando pelas melhores posições em cada competição. Muito obrigado a todos vocês, de coração. Muito obrigado da forma como fui recebido nesse clube. E tentei fazer o meu melhor. Entreguei tudo o que foi possível para que pudéssemos alcançar esses 2 grandes títulos que acabaram acontecendo com o apoio de cada um de vocês. Um beijo no coração, o meu sincero agradecimento e respeito a cada um de vocês, torcedores e simpatizantes do Clube de Regatas do Flamengo. Estranho, porque o Dorival saiu. Estranho, né? Por que ele saiu, né? Esquisito, né? Não batia. O cara é campeão e tal. Ele saiu. Se o Flamengo fala, não quero mais, ok. É um direito do Flamengo. Mas por que ele saiu? Vocês lembram que o Dorival já estava muito triste aqui no Troféu Mesa Redonda? Ao mesmo tempo que ele estava feliz, ele chegou a chorar no palco. Lembram disso? Ele provavelmente já sentia alguma coisa mal parada. E aí começa um bochicho que eu achei uma loucura. A rede social começa a falar que o Flamengo estaria sondando o Vitor Pereira. Eu descartei completamente. Vamos ver o que o Vitor Pereira colocou quando ele saiu do Corinthians no dia 14 de novembro. Postagem do Vitor Pereira. Dia 13 anunciou que saía e dia 14 ele postou exatamente isso aqui, ó. Vamos lá. Neste momento, e unicamente por motivo familiar, repito, neste momento, e unicamente por motivo familiar, que não foi possível solucionar, é com grande tristeza que encerramos essa enorme experiência nas nossas carreiras. Isso aqui foi um pequeno trecho. Duílio Monteiro Alves disse que conheceu o Vitor Pereira tinha virado um amigo e agora tinha virado um irmão. Então, Vitor Pereira foi embora porque ele tinha um problema sério de família e, óbvio, eu fui o primeiro a falar que família tem que ter prioridade, obviamente. Mas, para surpresa de todos, Vitor Pereira é o novo técnico do Flamengo e não assinou por 1, assinou por 2 anos, ganhando exatamente o que ganhava no Corinthians. Por aí, um pouquinho mais. Mas isso é uma coisa assim, né? O valor é muito dinheiro, claro, mas era mais ou menos o que ele ganhava no Flamengo. Essa é toda a história. Por que ele ainda não anunciou? Porque ele tem contrato com o Corinthians até o final de dezembro, e, portanto, teria multa e tal. Então, eles vão segurar isso aí e anunciar dia 1º de janeiro, dia 2, dia 3, mas ele é o novo técnico do Flamengo. Eu vou passar um recadinho bacana e quero ouvi-los a respeito de toda essa situação. Senhores, a história é essa. O homem que saiu no dia 14 do Corinthians, dizendo que saiu por motivo estritamente familiar, no dia 15 já tinha bochicho que o Flamengo estava contratando um novo técnico. Não sei se o Dorival sabia que era o Vitor Pereira, mas o certo é que ele já, aqui no Troféu Mesa Redonda, demonstrava alguma tristeza pelo que estava acontecendo. Todos nós vamos falar, mas eu começo com você, Chico. Obrigado, Flávio. O problema é o seguinte, eu quero, antes de começar a falar do assunto, eu quero pedir desculpa para o Marco Belo, da Transamérica. Ele está cobrindo a Copa do Mundo, mas com certeza os companheiros que estão aqui em São Paulo ou na Rádio Transamérica vão passar esse recado para ele. Desculpa, Marco Belo.
Porque quando você perguntou pro Vitor Pereira, numa entrevista coletiva, que quem mandava em casa era ele ou a mulher, ele disse que não gostava de brincar com a família, que a família era sagrada e que o repórter faltou com respeito. E por um triz ele não perde a sua cabeça para a Transamérica, né, Marco Belo? Você vai escutar esse recado? E por um triz ele não fez isso. Por um triz. Resultado, todo mundo topou em você, todo mundo disse que você era um intruso, né? E que essa pergunta foi muito mal feita e ofensiva ao grande técnico do Corinthians, Vitor Pereira. Só que gozado, que ele mesmo, Vitor Pereira, quando saiu do Corinthians, ele usou a família dele como um escudo para dizer que ele não queria mais ficar no Corinthians. Não podia. Não podia ficar. Não, ele até queria. Exatamente, isso. Até queria, mas eu não posso. Escreveu, na verdade. Escreveu, disse, cantou a prosa e verso aí nas redes sociais, escrito, hein? Escrito. Bom, resultado. Criticaram o Marco Belo porque ele falou da família do cara. E ele usou a própria família negou a própria família, né? E assinou com o Flamengo. Então, quem é o mau caráter? O Marco Belo ou o Vitor Pereira? Evidentemente que não é o nosso colega Marco Belo, que trabalha para viver e vive para trabalhar. O mau caráter é o senhor Vitor Pereira. O senhor Vitor Pereira é mau caráter, porque não se usa a família que para mim é sagrada. Para mim é sagrada. Eu tive perdas da minha família, mas assim a minha família continuou mais sagrada ainda. Por causa exatamente dessas perdas que eu tive. Agora, esse senhor usar a família para recusar ficar no Corinthians e passar a partir daí, assinar a proposta com o Flamengo, ele não vale nada. Ele não vale nada. Não se usa a família. Não se usa a família para benefício próprio, como escudo. Dizendo que minha sogra eu tenho que ir para Portugal porque minha sogra... na verdade, está doente mesmo. Não, está doente. Mas então, senhor Vitor Pereira, o senhor devia ser sincero e falar assim, eu não gostei do Corinthians, eu não me adaptei ao Corinthians, ou o Corinthians não me pagou, ou o Corinthians isso, o Corinthians aquilo, mas não usar a sua família como pretexto. O senhor fazendo isso, o senhor não passa de um verme. O senhor é um verme. O senhor não vale nada. Calma, Chico. Não, mas é verdade, é isso que ele é. Ele é um verme. Ele não vale nada. Eu teria muitos outros adjetivos para dar para o senhor, mas esse é o maior de todos. Porque o senhor enganou a si mesmo e enganou a diretoria do Corinthians e enganou, sabe quem? A fiel torcida. Aquele povo que o senhor falava, que vinha emocionado, carregar o Corinthians nas costas, aquele povo que sofria, que passava fome, que morria não sei o quê, de violência. E o senhor traiu toda essa nação. Então o senhor não vale nada. O senhor não vale nada. O senhor não vale um tostão. Graças a Deus que o senhor saiu do Corinthians. Graças a Deus. Porque gente que nem o senhor no Corinthians não serve. Bom. Paulo Sérgio, o que você tem a dizer sobre essa operação toda, da maneira como aconteceu, o que você pode dizer? Bom, Flávio, só uma pergunta, né? Você comentando aí sobre o Dorival pediu para sair, porque quando ele fala assim, a diretoria entendeu que seria um momento de mudança. Ele me dá a entender que a diretoria manda ele embora. A diretoria não falou com ele, mas falou talvez com algum assessor, algum empresário, dizendo, olha, não vamos renovar o contrato. Então, mandaram ele embora. Não, seria mandar ele embora. Não mandar ele embora. Né? Um treinador que ganhou tudo, Hans sabe, jogou lá há muito tempo, para tirar o Flamengo da situação que estava. O Dorival fez um grandíssimo trabalho, porque o Paulo Souza arrebentou com o Flamengo. Dorival fez um brilhante trabalho e eu também senti isso que você sentiu, Flávio. O Dorival muito triste
né, com toda a situação. Agora, essa questão do Vitor Pereira, eu sempre fui muito criticado. Ainda tem um parceiro aqui do meu lado direito que sempre me criticou quando eu falava de Vitor Pereira. Não, o Vitor Pereira é bom, e ele trouxe um monte de coisa, e não sei o que. Eu falei, ele não acrescentou nada pro Corinthians. Ele não acrescentou nada. Esquema tático, não vi nada que o Vitor Pereira trouxe. E agora, olha aí, ó, todo mundo falando de treinadores brasileiros e não querendo treinador brasileiro, traz o treinador da Europa e passamos isso que nós estamos passando. Mais de 30 milhões de torcedores do Corinthians, ele conseguiu enganar. Bom, Juan, ele tinha o direito, eu te passo, claro, Celso, ele tinha o direito de trocar de clube, óbvio. Todo profissional tem direito de mudar de uma empresa para outra. O que me pareceu estranho era ele poderia simplesmente dizer, olha, no Corinthians eu não vou ter o respaldo financeiro, não vou ter os jogadores que eu queria, que eu pretendia, e eu tenho uma proposta do Flamengo, que é um time nesse momento mais estruturado, e eu vou para lá. Esse processo todo eu realmente até agora não consegui entender. Você conseguiu? Não consegui. É bem difícil entender os motivos e os porquês, né, de usar uma justificativa dessa para uma saída, né, de um clube. Eu acho que os profissionais do futebol assim têm que ter muita responsabilidade quando falam alguma coisa que vão, que não vai, que vai ficar e sai, porque assim não é obrigado a falar e dar qualquer tipo de justificativa. Então acho que quando você fala, você cumpre. E a gente vê isso com frequência no nosso futebol, profissionais que dão sua palavra e chega na hora de vamos ver, não cumpre, né? Então, e ainda mais envolvendo família, fica uma situação bem delicada e realmente difícil de entender. É difícil de entender. Vamos ouvir. Em algum momento o Vitor Pereira vai ter que se manifestar. Essa situação do Dorival, você entende essa saída dele? Gostaria de saber. É difícil de entender. O Arrascaeta, de lá da Copa, ele mandou uma mensagem dizendo, solidariedade. Só uma coisa para ilustrar. O Vitor Pereira colocou essa mensagem no Twitter. Dia 14. Dia 14. Nenhum jogador do elenco do Corinthians, nenhum, entrou lá para dizer, professor, muito obrigado. Nenhum. O Dorival colocou essa mensagem que nós vimos, uma mensagem triste de se ver, porque não se faz isso com um técnico como o Dorival. Todos os jogadores do Flamengo, até os funcionários do Flamengo, entraram no Twitter do Dorival ou nas redes sociais do Dorival para agradecer ao Dorival o que ele fez pelo Flamengo nessa temporada que estamos encerrando. Aí, Chicão, só o Raul, o Juan terminar de falar aqui dessa saída do Dorival, se ele achou certo ou não. É difícil entender os motivos, né, as justificativas do Flamengo por essa decisão. Realmente a gente fica até sem argumento para dar, porque é um treinador que realmente botou ordem na casa e conseguiu fazer com que o Flamengo jogasse futebol e tivesse o resultado que se espera do elenco do Flamengo. Então realmente é difícil a gente tentar entender aqui e às vezes tentar passar uma justificativa para os telespectadores, porque o nosso futebol ele é muito baseado por resultado, né? E quando o resultado acontece e não tem uma sequência, a gente fica sem entender o porquê. E você jogou no Flamengo, chegaram a alegar que o final do trabalho do Dorival, ele não segurou os jogadores, perdeu do Avaí, que eles queriam alguma coisa melhor. Mas enfim, Celso. Então, toda essa solidariedade ao Dorival é porque a diretoria do Flamengo agiu nas costas dele. Não foi correta. Não foi respeitosa. Apunhalou pelas costas. Estava negociando com outro e ao mesmo tempo sinalizando para ele que talvez renovasse. E aí, quando chegou a um acordo com outro treinador, aí disse tchau. Você me citou aqui. E eu quero deixar claro uma coisa. Uma coisa é você gostar do Vitor Pereira, técnico dentro de campo, e eu gostava dele. Acho que o trabalho dele foi bom. Outra coisa é a conduta. E a conduta dele foi decepcionante. Foi decepcionante. Até se você considerar tudo... O Chico lembrou do Marco Belo agora, que eu acho que foi uma boa lembrança. Lógico. Quantas Nosso vezes colega ele não de profissão, a imprensa, quantas vezes estão a brincar comigo? Quantas vezes ele não disse, estão a brincar comigo? Outro dia ele questionou um repórter e falou assim, vocês estão com desonestidade intelectual, insinuando que a colocação era inadequada e não condizia com a realidade. Ora, quando um treinador termina um trabalho
diz que não pode ficar porque tem problemas familiares, se sente ofendido quando alguém questiona e fez uma brincadeira no sentido, diz que tem problemas familiares, que ama o Corinthians, que uma vez com o Corinthians, sempre Corinthians, que estava triste, que o Duílio era... Assina com o Flamengo e por 2 anos no dia seguinte. Isso para mim é hipocrisia. Sim. Assim, eu tenho 35 anos de carreira, eu nunca vi uma coisa tão grotesca na minha vida. É inacreditável. É inacreditável o cara falar uma coisa dessa e assinar com outro clube. Não tem explicação, Flávio. Por isso que é difícil das pessoas acreditarem no que está acontecendo. É um comportamento... Eu me assustei também com o nome. Extremamente inadequado. Ainda de um europeu, você nunca vai esperar isso. Não, até porque ele banca um sincerão em todas as coletivas. Verdade. É sincerão, é o jogador que não está bem, que não fecha corredor, que não está em forma, aquela coisa toda. E aí quando... Nada contra ele trocar de clube, hein? Ele poderia muito bem, como você disse, falar assim, olha... Não vou continuar no ano que vem porque eu tenho outras pretensões. O Dorival saiu do Ceará e foi pro Flamengo. Queria um time mais jovem. Não é? É lógico. Saiu pela porta da frente. O Corinthians não vai fazer. Agora, quando ele faz essa coisa, dramatizou. Então, das duas, uma. Ou é muita hipocrisia, ou a humanidade descobriu a cura pro Alzheimer. Ou o problema familiar dele se resolveu. Isso porque a família dele não tem culpa, mas foi né, ele Flávio, mas foi ele quem usou a família. Todos respeitaram a família. Mas nós não somos obrigados, Celso, a usar as armas que ele usou. Que as armas que ele usou são deprimentes, são negativas. Mas aí é que eu quero entrar. São covardes! Então, o senhor é covarde, seu Vitor Pereira! O senhor é covarde! Ele gerou uma empatia. Família não se brinca. Então você tem que romper um trabalho, que ele tem que ficar com a família, é isso. Só que não casa. Quando ele usa esse argumento para ir embora e assina com outro clube por 2 anos, que também foram informações que fizeram, negociando há 10 dias. Em um intervalo tão curto, né? Não, a entrega do troféu Mesa Redonda foi dia 15. Essa postagem do Vitor Pereira foi dia 14. O Dorival estava entristecido. Já no dia 15. Ele já tinha emotivo, informações, né? isso. Até emotivo. Miller, o que você pensa a respeito? Você que já viu tudo na bola. Olha, Flavito, se eu fosse um repórter, eu perguntaria para o Marcos Braz qual é o critério da diretoria do Flamengo para um treinador permanecer no cargo aqui. Porque eu acho que ele... Acho não, tenho certeza que eles, né, se acham acima da bola, né? Eles acham que eles sabem tudo de futebol, né? O Vitor Pereira, eu nunca morria de amores por ele, né, Chico? Falei isso várias vezes aqui. Ele é um treinador fraco, um treinador muito mediano, né? Agora, a diretoria do Flamengo foi burra em contratar um treinador mediano. Eu acho que eles querem apagar a excelente campanha do Jorge Jesus, então eles estão contratando todo o treinador português. Parece que eles soldaram o Jorge Jesus. Sim. Ele falou, tô bem aqui na Turquia, eu não vou. Sim, o Jorge Jesus não aceitou, entendeu? Mas, Flavito, o que falar de uma pessoa, como o Chico bem falou, né? E o Celso, o que falar de uma pessoa que coloca a família à frente, usa a família para cometer um absurdo desse, um descalabro? O que falar de um sujeito? É como o Chico falou, ele é um mau caráter, ele é um vagabundo, ele não presta, ele coloca dinheiro acima de tudo mesmo, entendeu? Usa a família para se despedir do Corinthians, né? E assina com o Flamengo. Assinar com o Flamengo, beleza, acho que profissionalismo... E o dinheiro não foi maior do que o do Corinthians. Sim, mas quer dizer, mas ele sabe que o Flamengo é o melhor time da Sul-América, pô. Ele sabe que no Flamengo, qualquer treinador meia boca lá, um título por ano vai ganhar. Ele sabe disso, porque ele treinou um ano aqui o Corinthians. Então, o que falar de um mau caráter desse? Agora, se começar com essa trairagem lá dentro com os jogadores boicotam, hein? Como é que foi o que aconteceu com o Paulo Souza, hein? Vai lá, a gente já volta para esse tema? Vai lá. Rapidinho. Deixa eu colocar o mestre Alberto Helena Júnior nessa história também. Mestre, já viu coisa parecida, mestre Helena? Tudo que foi dito aí até agora, com exceção do Celcinho, para meu desespero, dizer que o Vitor Pereira é bom treinador, vocês são testemunhas que desde quando ele chegou, eu botei o pé atrás. E depois, 2, 3, 4, porque ele não conseguiu fazer absolutamente nada à frente do Corinthians.
E não me surpreende, porque eu gosto muito de romance policial, viu? E sempre tem um detetive atrás do criminoso que diz assim, siga o dinheiro. Vai explicar por que é que foi feita essa manobra. Canalha conta, sobretudo, Dorival Júnior. Dorival Júnior, em 3 meses, ganhou 2 dos títulos mais importantes do futebol sul-americano. A Copa do Brasil e a Libertadores. E os caras fazem isso com ele. Depois da experiência tida com outro português, o Paulo Souza, que foi uma tragédia, como deverá ser a desse treinador aí? Pode escrever isso para o Flamengo, e esses dirigentes do Flamengo vão ter que se explicar por que é que fizeram essa manobra canalha contra o nosso querido Dorival Júnior, que já estava sendo cogitado para ser o substituto do Tite. Veja bem, quer dizer, não é nem por falta de, vamos dizer assim, de prestígio, de um significado maior como treinador. Ele estava sendo cogitado para ser técnico da seleção brasileira, porque o Tite já avisou que vai largar a rapadura. Então é uma tristeza dos 2 lados. Para o Corinthians um alívio, porque esse rapaz, o Lázaro, já eu dizia também antes, ele teve melhores resultados, muito melhores. Parece que em 7 jogos ele ganhou 6 e empatou 1. Enquanto o Vitor Pereira foi essa tragédia que nós vimos. Bom, seguinte, alguém do Flamengo, e aí confesso que eu não tenho nome, não sei nem se é representante do Flamengo, ou ligado ao Flamengo, ou torcedor, lembrou daquela história que o Ronaldo Fenômeno estava treinando no Flamengo e veio para o Corinthians sem consultar o Flamengo. Ele não era jogador do Flamengo, estava treinando lá, fazendo tratamento e tal, e o Corinthians foi e o contratou. Então o Corinthians também não tinha que reclamar, porque foi mais ou menos a mesma situação. Vocês ligam alguma coisa, uma coisa com outra aí? Flávio, assim, até aí o Coelho pode reclamar, mas que ele estava livre. O Coelho eu acho que não tem que reclamar do Flamengo. O Vitor Pereira estava livre então, também. Mas quem tem que reclamar do Flamengo é o Dorival. O Coelho tem que reclamar do Vitor, que fez declarações, chamou o Duílio de irmão. Que raio de irmão é esse? Caim e Abel, por acaso? Pois é a única explicação que tem que... Isso é uma facada pelas costas, Flávio. Porque ele deixou em maus lençóis a torcida do Corinthians, deixou em maus lençóis o presidente do Corinthians. Com que cara o presidente do Corinthians vem agora público falando, depois que ele defendeu, esperou, aguardou, foi solidário e tudo mais. E pior, o próprio Vitor se queimou. Com que cara que você acha que vai chegar para um jogador? O Juan pode falar melhor para isso. De repente tem de você um líder que fez o que fez, que mentiu, que saiu dessa maneira no clube. Você não fica com o pé atrás de um treinador que age assim, se você sabe que nos bastidores age assim, como jogador? É bem complicado, Celso. É bem complicado. Acho que a forma com que as pessoas se portam, né, em entrevistas, isso pode gerar perca de comando mesmo, né? Então... vamos ver os próximos capítulos aí, como que eles vão argumentar essas contratações e a saída do Dorival, né? Mas realmente é difícil de explicar. O comportamento dele vai fazer com que as pessoas olhem com ele com um ressalvo. E outra coisa, né, Celso? Outra coisa, ele não vai ter vida fácil lá, não. Não vai ter vida fácil lá, não. O que o Vitor Pereira vai falar, o que a direção do Flamengo vai falar, etc. Mas aí, colocando em termos de Corinthians, o Corinthians foi vítima. O Corinthians vacilou. O que vocês podem dizer sobre a diretoria do Corinthians? Eles foram vítima, eles cometeram Foram vítima, acreditaram numa pessoa que os traiu. A única coisa, Paulo, acho o presidente do Corinthians, ele é muito gente boa, ele é competente, eu gosto muito dele. Acho que a única coisa que ele errou, e eu falava aqui, hein, Chico? Foi. O Vitor Pereira não deu satisfação? Olha, o negócio é o seguinte, o Vitor Pereira, pelo que eu tô vendo, não vai ficar e o Corinthians está correndo atrás do treinador. Pronto, não fica esperando. Mesmo que ele não fosse exatamente, não ficar esperando até o final. Todo mundo, lembra, Celso, que eu falei? Na minha sensibilidade de boleiro, ele não vai ficar. Lógico, ele não vai ficar. Então, acho que nesse ponto, o Duílio poderia ter tomado uma posição mais incisiva, Paulo, e vir publicamente dizer assim, olha... o Vitor Pereira, pelo que eu estou vendo, não vai ficar, então nós estamos já nos mobilizando
para ir atrás de outro treinador para a próxima temporada, porque não podemos ficar perdendo tempo esperando a resposta do treinador. Ô Flávio, você sabe que nem tudo é o que parece, né? Eu já cheguei a pensar numa hipótese aqui. Do Vitor ter falado pro Duílio que não ficaria, que tinha proposta do Flamengo. Eu achei. Achei que pode ter acontecido isso. E aí o Duílio não disse sim nem não, mas o Duílio tem o ano que vem de pagar 75 milhões para a Caixa Econômica de abatimento dos juros. Ele vai ter que arrumar 75 milhões. É o compromisso. Começa a partir de abril de 2023. Quer dizer, daqui 4 meses, 3 meses, ele vai ter que começar a pagar os 73 milhões para a Caixa. Tem aí 8, 10 meses para pagar. Então, evidentemente, que se o Vitor saísse, já ia economizar 20 assim, milhões. Pô, era só falar isso. Não, mas quem sabe ali, não houve ali um acordo entre os dois? Então, eu concordo com você, Chico. Eu não sei. Mas eu acho que o Vitor Pereira, já lá atrás, já tinha falado pro Duílio que não ia ficar. Eu já acho que sim. Mas não bate. Mas ia estourar a história. Exato. E muito rápido. Assim, vamos imaginar que ele tivesse falado pro Duílio que, eu vou acertar com o Flamengo. Não precisava desse carnaval dizendo ele não ia querer manchar a imagem dele. Não, acho que ele não falou do Flamengo. Acho que ele falou que não ia ficar. Eu acho que ele falou antes. Vocês acham? Eu tenho certeza que há o problema familiar do Vitor Pereira. Sim, isso não se discute. A sogra dele está com problema, a esposa teria ficado depressiva por causa da doença da mãe. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida que aconteceu. Vocês imaginam a possibilidade do Flamengo ter oferecido algum tipo de situação de amparo à família do Vitor Pereira que o Corinthians eventualmente não ofereceu? Vocês acreditam nisso? Não poderia oferecer o quê? Casa Não. O cara se sentia em casa, falava toda hora, me sinto em casa. É a torcida, isso, é aquilo. Você acha que os Corinthians não ia dar todo o suporte para ele? Que o argumento era que a família não podia vir justamente porque isso ia desestabilizar o tratamento da... Sabe, eu acho muito delicado falar da família. Mas, enfim, quem colocou a família em pauta foi o técnico do Corinthians. Quem colocou a sogra no meio foi o Vitor Pereira. Mau caráter do caramba desse Vitor Pereira. Quem colocou a família dele no meio foi ele. Não fui eu, não foi você, não foi ninguém. Ele expôs a família. Sabe? Ele expôs a família e colocou a família no meio. Aqui de vocês, ele terá dificuldade. Aqui nós temos 3 jogadores e jornalistas experientes, todos. Vocês acreditam, então, que ele terá dificuldade no contato com os jogadores do Flamengo? Essa atitude pesa. Leva-se também com a torcida. Flávio, primeiro. Também com a torcida. Flamengo? Também com a torcida. Primeiro, Flávio. Também, porque se os resultados não aparecerem, o trabalho que o Dorival fez lá, vai começar a surtir efeito. Eu acho difícil. O Flávio, você viu já esse elenco do Flamengo, como foi com o Rogério Ceni, como foi... Eles gostam do Dorival. Eles entendem que houve trairagem com o Dorival por parte da diretoria. Então você falou aí, a Arrascaeta mandou mensagem de lá, não teve essa manifestação. O primeiro jogador do Flamengo é contra o Palmeiras pela Supercopa do Brasil, hein, gente? Só para vale título. Vale título, Aí o cara já vai olhar, tipo, é confiável ou não é? Porque tem a mentira aí. Sabe? A não ser que ele venha com um argumento muito convincente para explicar o que aconteceu. No primeiro momento ele disse que não podia ficar por causa de problemas da família, que ele não ia para clube nenhum, palavras do Vitor Pereira, que ele não podia ficar, que tinha que voltar para casa para cuidar de tudo. É isso. E aí assume com o Flamengo? Não, os caras vão olhar. Foi no dia seguinte que a conversa começou. Aí, não foi um acerto. Ele não saiu do Corinthians acertado com o Flamengo. Eles começaram por 10 dias. Ô Flávio, e a relação do Dorival com os jogadores, nós pudemos ver aqui no Troféu Mesa Redonda. Acabou o Troféu Mesa Redonda, os jogadores, Davi Luiz, ficaram ali com o Dorival, conversando com o Dorival. A gente tava lá com nós estávamos lá. Tem coisa assim. Havia uma relação muito próxima dos jogadores com o treinador. O Vitor Pereira tinha direito de sair do Corinthians e do Flamengo. Normalmente, um técnico hoje tem mais condição de trabalho no Flamengo do que no Corinthians. Tudo isso é real. Sim. Tudo isso é real. Mas mentir não, maneira que a condução mentir não. Por que a mentira? O contrato acabou. Por que a mentira? Era simples falar, é uma opção profissional e tá tudo certo. E a vida eu acabei de falar, o Dorival saiu do Ceará para vir pro Corinthians. O Mancini saiu do Atlético Paranaense para vir pro Corinthians. Que é normal. E outra coisa que pode pesar e vai pesar contra o Vitor Pereira
é que ele é tão arrogante quanto o Paulo Souza. E treinador arrogante assim, no Flamengo, tem vida curta. O William foi embora por quê? Só por causa de torcida? Não. Porque no esquema tático ele não se adequa ao esquema tático do Vitor Pereira. O mestre Helena quer falar, quer participar mais um pouquinho desse tema. Fazer um pedido aqui, um desafio. Não é nem um desafio. Torcedor do Corinthians, você que está aqui, ó. Numa palavra, manda para o Marcelo Bazégio. Hashtag Mesa Redonda, coloca lá, hashtag Mesa Redonda e numa palavra defina Vitor Pereira. Pode ser? E você, como jornalista que é inteligente, saberá filtrar. Hashtag Mesa Redonda e defina o Vitor Pereira numa palavra. Hashtag Mesa Redonda, defina o Vitor Pereira numa palavra. E se a gente entrar no Trend Topics, que até isso deve acontecer, nós daremos um prêmio extra para você. O jantar aqui com a nossa equipe e tal. Mestre Alberto Helena, você queria fazer mais uma colocação? É o seguinte, nós estamos discutindo muito o caráter do Vitor Pereira. Isso aí é complicado, porque cada um é cada um e tal, e coisa, e lousa e mariposa. Agora, como treinador de futebol, ele é ruim. Não se justifica a sua contratação pelo Flamengo. Muito menos pela sua capacidade técnica. Ele provou isso no Corinthians. Portanto, vamos dar um fecho nessa melódia. O Flamengo sai perdendo, o Corinthians sai ganhando. Sim. Saiu ganhando com a saída dele e com a permanência do Lázaro. Porque um treinador de futebol bom é aquele que se ajusta ao elenco que ele tem. Não aquele que chega e quer estabelecer o seguinte: o elenco vai ter que se submeter a mim, as minhas ideias, mesmo que elas sejam todas estúpidas e erradas, né? Como provou o Vitor Pereira no Corinthians, no período que ele esteve lá. Então, vamos dizer o seguinte: parabéns, Corinthians, arrasar seu Flamengo. Ô mestre, aproveitando, você, já que estamos falando de treinador português, você gosta mais do Vitor Pereira ou mais do Abel Ferreira como treinador? Não, Abel Ferreira, obviamente. Obviamente. Apesar de que você fica trazendo português por aí, e se você for somar aqueles que não deram certo, foram embora, e o único que deu certo, aliás, o segundo, um Jesus, o outro o Abel, você vê a diferença. Agora você vê quantos brasileiros deram certo no futebol brasileiro. Muito mais do que os portugueses. Hashtag Mesa Redonda, defina numa palavra Vitor Pereira. E só lembrando de alguns casos, o Jorge Jesus também saiu do Benfica e foi para o Sport, foi um inferno, a torcida invadiu sede, foi um fuzuê. E tem a história do Figo saindo do Barcelona para o Real Madrid, que tem até um filme na Netflix, foi um fuzuê. Estou citando pessoas ligadas ao futebol de Portugal, mas evidentemente não tem nada a ver uma coisa. Só citei porque lembrei do fato de serem treinadores portugueses e um jogador português. Mas a questão não é sair, é a maneira. O jeito, como ele saiu. Em alguns casos foi a saída mesmo, viu? Quando o Jorge Jesus saiu do Benfica para o Sport, vocês não quiseram saber o jeito, não. E quando o Figo saiu do Barcelona para ir para o Real, o couro comeu. Mas quando o Jorge Jesus saiu do Flamengo, ele foi transparente. Saiu numa boa. Claro, numa boa. Olha, é que ele já teve a experiência lá no... Pegou e foi. Pegou e foi. Esse pegou não, ele ficou. Palavras, o que está dizendo o povo sobre Vitor Pereira? Olha, Flávio, eu tive que dar uma filtrada básica aqui, mas, por exemplo, isso, o Sandro chamando o Vitor Pereira de sacana, a Laís chamando ele de nojento, tem canalha também, traíra, inescrupuloso, enfim, tem um seguidor nosso que até chamou o Vitor Pereira de Caim. Então, adjetivos não faltam para o Vitor Pereira. Mas nós queremos a sua criatividade. Hashtag Mesa Redonda. O que você pensa do Vitor Pereira numa palavra? Esse é o segredo do negócio, hein? Vamos lá, hashtag Mesa Redonda. E se a gente entrar nos Trend Topics, tem até presente para você.
tá? E Ô, aí Paulinho, o- Paulinho, que versículo está a história de Caim e Abel? Você... Mas é isso aí, Caim e Abel, Caim é o traíra, já é. Gênesis 4, você não sabe nada. Que ele era irmão. Você se lembra de um episódio? Gênesis, Você lembra de um episódio recente no Carnaval que Jorge Jesus teve se colocado à disposição para trabalhar no Flamengo e estava já o Paulo Souza? E parece que o Vitor Pereira, quando ficou sabendo disso, ele deu vou até cometendo uma inconfidência aqui, até falou com o Salazar, tipo, que absurdo, isso e tudo. O que tem de diferente agora? O que tem de diferente? Né? Isso é pior. A menos que tenha, como você falou, a menos que apareça uma situação assim, né? Sei lá, de repente o Vitor Pereira se manifestou. Aliás, o Flamengo nem confirmou que o negócio está acertado, embora esteja isso por causa do contrato com o Corinthians, né? Mas tá tem certo. até um seguidor sugerindo, perguntando, será que a sogra do Vitor Pereira faleceu e ele não publicou? Não, o pessoal tá até e acabou voltando atrás nessa decisão de não assumir nenhum clube. Enfim, tem seguidor levantando essa hipótese de um possível falecimento da sogra dele. E aí virou meme, né? Quando falaram que o Neymar primeiro estava fora da Copa, depois ele ia jogar só nas oitavas, aí falaram ele pode ir jogar contra Camarões. Já falaram, será que eles contrataram o médico da sogra do Vitor Pereira? Esse tipo de jogo. Eu não gosto. Eu estou citando o que virou essa situação. Envolveu uma senhora que não tem nada com a história e que a gente tem que respeitar. Mas, né? caso isso se confirme também, claro. Sim. Né? Se confirme. A gente está dando como certo. Ou Celso, ele pode até mudar de ideia depois de toda essa repercussão aí. Ele pode até mudar de ideia. Ele pode até mudar de ideia depois de tudo isso que está acontecendo. Mas será que a torcida do Flamengo não gostou? A torcida do Flamengo não gostaram, não. Aqui quem não gostou foi a torcida do Corinthians. A torcida do Flamengo não se manifestou. Isso. Não se manifestou. A torcida do Flamengo teve um rapaz muito influente, que agora esses influentes lá do Flamengo, que tem 5, 6 milhões de seguidores, ele achou engraçado a atitude do Flamengo, da diretoria do Flamengo. Mas ficou nisso. Deu risada, mas não disse sim nem não. A torcida do Flamengo, o Biá até gostou, sabe? Ela é uma torcida que está em estado de graça. Agora, vocês conseguem imaginar Flamengo vindo jogar em Itaquera mais hashtag sobre como a torcida do Corinthians define o Vitor Pereira numa palavra. Tem gente também interagindo no Instagram, alguns usando termos mais rebuscados, ignóbil, também chamando ele de Judas Iscariotes, enfim, a torcida corintiana não tá nada feliz com o Vitor. Hashtag mesa redonda e uma palavra defina. Bom, Judas Iscariotes até eu sei onde está na Bíblia, que é no Novo Testamento. Não precisa nem saber, viu, Gigão? Eu sei. Não precisa nem ver na Bíblia, você vê aí que estava no Corinthians, foi pra lá. O Judas Iscariotes. Você imagina o que vai ser quando o Flamengo vier jogar em Itaquera contra o Corinthians? Nossa. E Vitor o Flávio Pereira, falou que quer ir no jogo. Eu vou lá. O Flávio falou que vai no jogo. Quando o Figo foi jogar em Barcelona, jogaram até cabeça de porco dentro do campo. Não, verdade. Cortaram, jogaram... Só olhar, tem um filme na Netflix. Jogaram cabeça de porco, dentre outras coisas, né? Teve que carro blindado. Mas ele falou que já foi até em tanque de guerra, lembra? Então, ele é corajoso pra caramba. Vai um segundo tanquinho. É que a situação não casa com o discurso, né? Estou triste... Nossa, que dor. Queria continuar aqui, encontrei uma família, os jogadores, aquela coisa toda. Pois é. Volúvel. Hashtag mesa redonda. E outra coisa. Tem que, Roger Guedes, parabéns. Fagner, eu te amo, Fagner. Você tá pedindo desculpa. Eu te amo, Fagner. Aí. Pô, parabéns, Chicão. Você tá pedindo desculpa pros caras aí. Mas é lógico, todo mundo criticou, todo mundo deu pau nos caras. Que vazou a história e olha aí. de que o William nunca estava à disposição. Olha como a verdade vem surgindo aí. É verdade, né? Lembra, cara? Agora é gozado. Renato Augusto. O próprio Renato Augusto não foi pra seleção porque ficou esse negócio de pôr ele no banco. Aí não, precisa. Aí o próprio Renato Augusto. Não, e o Maicon que estourou por causa de, sabe, que estava sem ritmo de jogo. Quer dizer, e o Paulinho, que se machucou daquele jeito que se machucou. Não, mas ele tem. Sabe o que acontece, Fabito? Além do ele treinava que nem um louco, queria que todo mundo treinasse. Além do Vitor Pereira ser ruim, o entorno dele é pior. Porque vem com um treinador de goleiro, preparador físico, isso faz muita diferença. Parece que eram 5 pessoas da comissão técnica dele. Parece que 2 não virão pro Flamengo.
Porque não querem, né? Não sei por quê, mas eles não virão. Deixa eu passar mais um recado aqui e continua, tá? Hashtag Mesa Redonda, como você define Vitor Pereira numa palavra. Mais uma sequenciazinha, Marcelo? Tem muito internauta concordando com o Celso Cardoso, com o que ele comentou. Gente chamando o Vitor Pereira de mercenário. Tem até, acho que é um palmeirense chamando o Vitor Pereira de gênio. Mas enfim, um farsante, fingido. Olha, adjetivo negativo não falta pro Vitor Pereira, viu, Flávio? Mas mercenário não, porque ele já tem muito dinheiro, lembra que ele falou? Verdade. Sabe quanto eu tenho na minha conta? É verdade. Não é verdade? Não, a grana... De novo, a informação que eu tenho é que a grana é mais ou menos a mesma. Ele trocou. Ele saiu do Corinthians e foi pro Flamengo. Mas, meu Deus, eu não consigo entender por que não é simples, gente. Se eu fosse treinador de futebol, eu tô no Corinthians, legal, bacana. Tem uma proposta do Flamengo, eu vou pro Flamengo. Nesse momento é melhor, tem mais condição financeira. É isso. Como iria pro Palmeiras. Claro, são os dois times que têm mais condição, mais estrutura, estão ganhando. Eu falo sempre, quem vai no Flamengo, no Palmeiras, vai ganhar pelo menos um título. Óbvio. E ele não tem raiz aqui, poderia? Tanto faz. E ele sempre foi o sincerão, né? Hoje em dia, no futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo são os mais estruturados. Sim, a gente sempre fala, né, que o profissional, principalmente o jogador, ele é profissional. Então, quando ele toma esse tipo de decisão, é baseado no que ele acha que é melhor para a carreira dele, né? Então, hoje o Flamengo, campeão da Libertadores, tem um Mundial pela frente. Quem que não gostaria de estar trabalhando no Flamengo? Então, a troca pela questão esportiva, todo mundo compreende. Claro. E se o Flamengo do Vitor Pereira ganhar do Real Madrid, hein? Ué, você sabe como é que estão as coisas. Ô, Flávio, as coisas, Flávio, as coisas erradas às vezes não Flávio, servem. Você levantou um detalhe que eu fiquei pensando depois. Ele fez todas as burrices e as bobagens que ele podia cometer no Corinthians. Ele agora entende o que é futebol brasileiro. E não é difícil ele chegar no Flamengo e fazer um bom trabalho. Porque agora... Se ele vai fazer bom trabalho, não sei, mas ganhar ele deve ganhar. É difícil não ganhar no Flamengo. É quase pelo impossível. menos um título ele ganha. No mínimo um campeonatinho carioca, alguma coisa vai ganhar. Não, ele vai ganhar outras coisas, mais importantes, talvez mais uma Libertadores. O Dorival ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Vamos ver se ele vai conseguir isso. O Rogério foi campeão brasileiro. Pois é, eu quero ver se ele vai conseguir isso. Porque aí nós temos que ter comparação, concorda, Juan? Vai comparar. O Flamengo mandou embora o técnico na Copa do Brasil, a Libertadores, e pegou a casa uma bagunça por incompetência dos dirigentes do Flamengo, que escolheram o cara errado pela segunda vez. Eles já tinham metido o Domi e aí meteram o Paulo Souza. E aí o Dorival foi lá e consertou. E ganhou o que ganhou. Sabe o que acontece também, Flavito? Primeiro que o dirigente do Flamengo, o Marcos Braz, que manda mesmo, né? Ele contratou agora 2 jogadores meia boca, né? O lateral direito e o Pulga, um chileno que é volante, né? E eles com o Dorival Júnior não jogavam mesmo, e nem tinham como jogar. Então o dirigente, por vaidade, até porque sabe que o Flamengo é um timaço, qualquer título vai ganhar no ano, ele disse, olha, com o Dorival, as minhas contratações não vão jogar. Agora eu vou colocar um outro treinador para dar mais chance para as minhas contratações, eu justificar as contratações, até porque ele contratou mal agora. Porque até uma informação que eles estão tratando de negócio na Bahia, né? Que até está passando férias na Bahia. O Vitor Pereira estaria passando férias. Estão no resort, exatamente. E o que traz ainda mais... Esse resort tem ninguém, então. Só tá a família dele lá, pô. O que traz mais, que deixa mais... Diz que essas negociações duram já 10, 11 dias. Sim. Hoje é dia 27. Sim. Ele saiu do Corinthians, fez a mensagem dia 14. Ou seja, dia 16, já estava negociando com o Flamengo. Se você colocar 10 dias, ele deu aquela carta chorosa dia 14 e fechou... estourou sexta-feira. Foi dia 25, né? Então, 25, 14, 24. Ele fez a carta chorosa, de repente, escrevendo aqui no telefone, falando com o cara do Flamengo. Porque foram 10 dias de negociação. 10 dias. Então, né? Flávio, eu me veio uma hipótese aqui na cabeça. Será que ele não divorciou da mulher e mandou a sogra e a mulher pro Recto Esparta e vai pro Flamengo? Ô, Flávio, sabe o que acontece também, que eu vejo? Acho que a diretoria do Flamengo viu, como todo mundo viu, né? O trabalho dele no Corinthians. E eles fazem, é um trabalho bom, um treinador bom, que tem semelhanças com o Jorge Jesus, vamos pegá-lo.
Com certeza. Até pelo que aconteceu na final da Copa do Brasil. Exatamente. Jogador, não consigo entender os dirigentes do Corinthians ver, pô, não, treinador bom, não consigo. Eu também Eu nunca achei o Vitor Pereira um bom treinador. Eu não consigo um dirigente pegar, contratar o Vitor Pereira porque ele é bom, que ele vai mudar tudo, que ele vai... Ele não deixou legado, ele não ganhou nada. O trabalho dele, na média, foi pior que o do Mancini, pior do que o do Lázaro. E do Silvinho foi muito parecido, só que o Silvinho sem os jogadores que ele tinha. E não ganhou clássicos. Ou ganhou do Santos. Nada. Ganhou do Santos. Não deu pra entender isso aí, né? E muitos jogadores descontentes no próprio Corinthians. Pois é. Bom, meu caro Marcelo, qual foi o final da enquete? Vamos lá, Flávio, final da enquete. Lembrando, o Brasil poderia ser campeão do mundo mesmo se não contasse com o Neymar? Sim ou não? Para 78% da nossa audiência, sim, o Brasil poderia ser campeão mesmo sem o Neymar. E o último prêmio da noite, que é a camisa retrô da França, belíssima, tamanho G, vai para o nosso telespectador Fernando Silveira, da Barra Funda. Parabéns, Fernando. Aguarde o contato da nossa produção. Bom, nós temos um tempinho que eu já reservei exatamente para a gente poder dar o palpite. Dentro de algumas horas o Brasil joga com a Suíça. Mestre Alberto Helena, na sua despedida, Brasil e Suíça amanhã, qual o seu palpite? Acho que travou. Ah, que pena. Se der, a gente pega o palpite do Mestre. Celso Cardoso. 3-0 Brasil. Paulo Sérgio. 3-0. Juan. 2-0. Chico. 1-0 suado. Miller. Também, 1-0 suado. Mazejo. 2-0. Tá, pra mim 1-1. Porque eu nessa enquete aí eu votaria fácil. Sem Neymar não dá. Não dá. Vai piorar muito o time. Tem que ser. Olha, gente, com todo respeito à opinião de todo mundo, só um maluco acha que o Neymar não faz falta. O Neymar faz falta na França, na Espanha, em Portugal, na Inglaterra, no Brasil, em qualquer time. O jogador desse nível é mais ou menos você dizer que a Argentina pode ganhar a Copa. Flavito, a seleção brasileira tem valores individuais. Ela não tem um conjunto da Espanha. Não tem um cara para criar, o cara que pensa, o cara que faz o diferente, né? Eu concordo plenamente. Seguram 2, 3 jogadores. Isso. E eu vou dizer mais uma coisa para você. Eu vou dizer mais uma coisa para você. Você, na sexta-feira, disse que o Neymar era vítima do ciúme, da mediocridade do povo brasileiro. Você está certo, mas eu vou mais longe. Ele está sendo perseguido porque ele apoiou o presidente que perdeu. E todo mundo está misturando futebol com política e está descendo o cacete no Neymar. Isso não vai para campo, não. Isso é bobagem. Estamos encerrando o nosso Mesa Redonda. Juan, muito obrigado. Amanhã tem muito de Copa do Mundo. Pós-jogo, temos o Gazeta Esportiva com todas as informações do jogo Brasil. Eu estou no Mulheres, 3 horas, hein? Eu e o Chicão.